Os temas que eu descrevi aqui no chat, vocês podem se inscrever para trabalhar, pode ser até hoje já, né? Eu quero trabalhar no viral, se não der, eu quero digital, tá certo? Aí a representante da sala, que é a Giovana, ela pega os temas, quem se inscreveu, e discute com vocês para formar os grupos. Eu não quero me meter nisso, só quero uma lista que a Giovana me passe e fale assim, ó, esse vão fazer viral, esses três aqui digital, esse conteúdo, esse guerrilha. E depois, na aula que vem, a gente vai sortear a data que cada um vai apresentar o seu seminário. Tudo bem? Então, aí, quem tiver com aquele seminário naquele dia, apresenta, eu sou o mediador do seminário, eu complemento o que for apresentado e a gente abre para discussão no grupo. Com isso, olha o que acontece. Cada três se aprofunda num assunto e recebe o trabalho dos outros 6 temas que as outras pessoas da escola, da classe pesquisaram. Tenho feito isso sempre em marketing avançado e tem dado bons resultados nessa troca de trabalho que os grupos fazem. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Professor, então seria um relatório e apresentação de slide. Isso. O relatório é um trabalho que vocês vão estar descrevendo, que vamos supor, pegou marketing viral. Qual a origem do marketing viral? Como que eu desenvolvo as peças? Qual a finalidade do marketing viral? Tal. Dá exemplos, busca filme na internet, que tem alguns filmezinhos dando exemplos de prática em marketing viral e tal. Aí, isso fez uma descrição, um trabalho escrito, que vale uma parte da nota. 2 pontos, por exemplo, dos 4 pontos vai ser essa parte escrita. E 2 pontos vai ser a soma entre a apresentação em PowerPoint que for feita na aula aqui e a explanação dos 3 que fizerem parte daquele grupo. Tudo bem? Sim? Tudo bem, professor, obrigada. Ok. Então, vai ser isso, ok? É uma experiência. Se a gente voltar à aula, ao invés de ter apresentação aqui, a apresentação vai ser em sala de aula, como foi nos semestres anteriores que nós demos essa tarefa. Ok? E isso vai valer 4 pontos, e depois a gente vai ter uma prova valendo 6 pontos, onde eu vou fazer perguntas gerais sobre os diversos temas que a gente estiver discutindo. Ok? Ok, vamos começar então aqui, voltar para o nosso marketing político, que a gente já tinha começado, vamos dar continuidade nele. Temos já ido lá para o slide 7, provavelmente, um pouquinho antes, né? Aqui. Então, marketing político, na comparação com o eleitoral, ele tem como objetivo, tem o objetivo de construir uma imagem forte do político, enquanto o eleitoral tem o objetivo de fazer determinado candidato ganhar a eleição. Um é imagem, construir o político, a outra é conquistar os votos do eleitor. No marketing político, as estratégias são criadas e desenvolvidas no longo prazo, pode-se dizer até que é no médio e longo prazo, e no marketing eleitoral as estratégias têm curto prazo, tem aqueles 2 meses, 3 meses de eleição ali, de período eleitoral, para conquistar os votos. No marketing político, é preciso entender qual o perfil do público-alvo para desenvolver as ações, e no marketing eleitoral, criar ações de divulgação e comunicação durante aquele pleito eleitoral. Então, um é pensar no perfil, pensar em como você vai estar chegando até o público-alvo no político. E depois no eleitoral, já tem que conhecer esse público, já tem que conhecer suas necessidades
e desenvolver comunicações atrelando aquela satisfação de necessidade ao candidato para que as pessoas comprem a ideia e votem naquele candidato. Então, aqui nós temos alguns exemplos que o Luís XIV, né, o rei, foi conhecido como Rei Sol, porque ele tinha, então, ele contratava pessoas para fazer pinturas e retratar a ele mesmo e ao seu reinado, as belezas e tal. Com isso, ele fazia o seu lado político ali, né? Apesar de ser um soberano, ele tinha aceitação das pessoas fazendo esse tipo de coisa. O Mussolini, que é o ditador italiano, fazia propaganda dele mesmo no rádio, e depois isso foi copiado pelo Franklin Roosevelt e pelo Hitler. O Eisenhower contratou a agência de publicidade para cuidar da sua campanha. Hoje é normal, mas foi o primeiro que se destacou por contratar uma agência, né? Hoje existe agência especializada em marketing político, certo? E nada impede que uma agência que não atua durante os 2 anos sem política em outras áreas, que atua em outras áreas, na época de eleição, faça o papel de marketing político. E o Prudente de Moraes fazia viagens em burro, né, a cavalo, em burro, para conquistar a identificação e, consequentemente, as pessoas conhecerem, acharem que ele era do povo e tal, e por isso votavam nele. Ok. Nós já falamos, então, que eu tenho o marketing eleitoral, o pós-eleitoral, né? Que depois que eu ganhei a eleição, eu tenho que continuar trabalhando, e o partidário, tá certo? Então, o marketing político, ele se divide aí nessas questões em partidário, que é o de médio e longo prazo, o eleitoral, que é para conquistar o voto, e o pós-eleitoral, que volta a ser o quê? Mostrar as realizações fora do período eleitoral para conquistar a aceitação do público para a próxima eleição. Todo político acaba uma eleição, já está trabalhando parte do tempo dele para ganhar a próxima eleição. Estratégias, eu acho que era aqui que a gente tinha parado até, né? Você tem que construir sua marca. Então, assim como no marketing geral de produtos, a marca foi a forma encontrada de dar nome para o produto, para ele se diferenciar dos demais produtos, né? Então, você entra no supermercado, imagine se eu tivesse vários sacos de 1 quilo de feijão e nenhum tem nome. Você aleatoriamente pega um e leva para casa. Se você gostou, quando você voltar a comprar, você não sabe se aquele que você está pegando é o mesmo, porque não tem nome. Então, a marca foi a forma que as empresas encontraram de serem reconhecidas. Então, eu coloquei minha marca. Feijão João, sei lá. Você comprou feijão João e gostou, na próxima vez que você for comprar, você compra o feijão João. Isso vale para cada um de nós. Por quê? Cada um de nós tem um nome. No meu caso, quando eu era moleque, achava meu nome horrível. Arcione. O que é essa porcaria? Não podia reclamar mais do que o normal, porque meu pai também chamava Arcione. Só que quando eu fui ficando mais independente, mais bem informado, eu comecei a ver que o que era desvantagem inicial passava a ser vantagem. Porque a partir do que eu fosse conhecido como Arcione, e ainda acrescentando meu sobrenome, Arcione Viagem, a chance de ter 2 ou 3 era mínima. Então aquilo lá passa a ser minha marca. Vocês têm que começar a pensar desde já nisso. Quem tem nome diferente, já o próprio nome é uma marca. Agora, quem tem nome comum tem que agregar o sobrenome sempre que se identificar, sempre que se apresentar, tem que apresentar um nome composto ali para diferenciar das outras pessoas. Imagine
quantos José da Silva existe. Nesse caso, o José da Silva tem que até acrescentar alguma coisa para diferenciar. Algumas pessoas agregam apelido, né? Então, a Xuxa, né, acrescentou Xuxa no nome dela. Eu nem sei o nome dela, né, mas eu sei que ela acrescentou Xuxa no nome. O, o, o Lula ficou tão conhecido como Lula que ele colocou Luiz Inácio Lula da Silva, porque o nome dele era Luiz Inácio da Silva. Ele acrescentou no nome dele o Lula, de tão forte que é o nome. Okay? Então, o político, ele tem que escolher um nome que vai acompanhá-lo pela vida toda. Então, você vê lá nos nossos políticos, Rodrigo Maia, só tem um. Você pega Davi Alcolumbre, tem um. Dias Toffoli. Então, as pessoas, quando escutam esse nome, já sabem quem são. Aqui na nossa região, Ortiz Júnior, porque o nome Ortiz era do pai dele. Já que ele é filho, Ortiz Júnior. E todo mundo trata e conhece toda a campanha que ele faz em cima do nome Ortiz Júnior. Tá? Então, você tem que construir uma marca e associar essa marca com alguma coisa. Então, cada político aí tem associado o seu nome com alguma coisa. Vamos pensar uma ex-vereadora que a gente tinha aqui, que agora está sem mandato, a Poliana. Né? A Poliana construiu a marca dela em cima da educação. Como ela era professora, ela construiu a marca como aquela vereadora que ia defender os professores, buscar políticas educacionais e tal. Cada político busca isso. Então, você tem que... O marketing político, você vai trabalhar com alguém, você tem que chegar e falar assim, como que essa pessoa vai se diferenciar das outras? O que ele tem de diferente? Não, ele foi um esportista importante, ele vai defender isso aí, era honesto e tal. Então, se associa aquele cara, aquele candidato, aquele político, possível candidato no futuro, aquilo que ele se destacava. Então, você vê, muitos esportistas acabam virando político, né? O Romário, aquela moça do salto com vara, a outra do vôlei, Leila. Por quê? Eles associaram a expressão política dele com o que eles realizaram. E todo mundo conhece, então vou votar na Leila do vôlei, vou votar no Romário, que foi campeão mundial, vou votar no cantor, né? Tem cantor, Aguinaldo Timóteo, virou deputado. Então, o marketing político, os partidos procuram pessoas que já têm uma expressão para facilitar conseguir associar isso com aspectos sociais, culturais e tal, para transformar aquela pessoa pública num político representativo de alguma classe. Independente da marca desejada pelo político, o marketing o ajuda a construí-la na percepção do eleitorado. Então, às vezes você tem uma pessoa que é genérica, esse cara é honesto e tudo, mas ele não tem uma expressão política. Então, vão começar a associar essa pessoa, que é honesta e tal, com as possibilidades que ele tem de estar se candidatando no futuro a algum cargo político. Estratégia da social media, né? No Brasil, nós temos mais de 100 milhões de usuários de redes sociais. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram ou outro. Praticamente metade da população brasileira está conectada nas redes. Então, olha só, nós aprendemos até com o primeiro que fez uma campanha pesada
usando as mídias, foi o Barack Obama, né? E aí, a última eleição presidencial que nós tivemos, certo? O atual presidente, sem gastar as verbas milionárias que existem nas campanhas políticas, ele conseguiu ganhar utilizando as redes sociais. Então, você pega lá, na hora que foram declarar os gastos em campanha, o atual presidente declarou lá um valor irrisório. Por quê? Porque ele não fez a campanha tradicional usando televisão, usando rádio e tal. Ele usou rede social, porque ela é gratuita. Qualquer um de nós hoje pode começar a fazer um marketing político, né? Para usar esse nome, essa marca no futuro. Nós temos um caso no sistema tradicional de construção de marca, que foi a marca Beto Carreiro, né? Hoje todo mundo associa Beto Carreiro com um parque temático lá no Paraná, certo? Na região ali de Camboriú, de Florianópolis, né? Ali perto, Itajaí talvez, entre Itajaí e Camboriú. Mas como é que foi feita essa marca? O Beto Carreiro, ele tinha um conhecimento, se não me engano até uma formação em publicidade, e ele foi e pegou o dinheiro que ele tinha e começou a colocar banner nas cidades com o nome Beto Carreiro. Então as pessoas viam Beto Carreiro, Beto Carreiro, Beto Carreiro, mas não estava dizendo o que era Beto Carreiro. E depois que a marca ficou conhecida, que ele começou a ser chamado para programa de televisão e tal, ele foi e pesquisou que adesão tinha da marca Beto Carreiro com produtos. Então, ele desenvolveu aquele perfil dele de meio de vaqueiro, né, de usar chapéu, roupa, aparecer a cavalo e tal. E isso virou marca de roupa, de chapéu e assim por diante. E conseguiu um parceiro e desenvolveu aquele parque temático lá no sul e criou um circo que associava aquela marca que ele tinha criado. Então ele primeiro criou a marca e depois disse o que ia fazer com ela. Tá certo? Nada impede que no marketing político faça a mesma coisa. Você começa a desenvolver uma marca e depois você começa a associar aquela marca com alguma atividade social, alguma atividade cultural, alguma atividade qualquer, e um dia você fala, vai virar deputado, vai virar vereador, vai virar prefeito, sei lá o quê. Certo? Então, as redes sociais hoje permitem que a pessoa com muito pouco dinheiro consiga construir uma marca que pode se transformar num futuro candidato a algum cargo eletivo. Criar uma comunidade. Então, por exemplo, tem vereador aqui na cidade, ou na cidade de cada um de vocês, que ele é conhecido porque ele faz obras sociais. Ele já naturalmente é líder de bairro, né? Teve um vereador aqui que ele era muito simples, até eu conhecia porque fez Senai na mesma época que eu, e o que ele ganhava, ele acabou guardando dinheiro e comprou lá uma ambulância. No início ele fazia isso com o carro dele, né? Pessoa do bairro dele passava mal, ele nunca se negou a pegar o carro dele, pôr a pessoa dentro do carro e levar para ser atendido no hospital, sei lá. Ficou conhecido no bairro de tal forma que quando ele foi candidato, ele se elegeu vereador. Como a origem para ele ser candidato era aquele assistencialismo que ele fazia, ele foi e comprou com o dinheiro de vereador dele a ambulância. E chegou a ter 2 ambulâncias. E ele fazia esse trabalho de levar o pessoal para São Paulo para fazer tratamento e tal. Sofreu processo. Porque enquanto ele não era nada,
ele estava fazendo sem interesse. A partir do momento que ele já era vereador e continuou fazendo isso, aí ele está fazendo campanha, né? Está fazendo assistencialismo, visando ter voto. Então, olha só a situação. Né? O marketing político, você tem que ter essa preocupação também. Né? Muitas vezes o que você fazia antes, sem ser um político, quando você faz aquilo já sendo, você é tratado como alguém que está cometendo um crime. Certo? Então, criar uma comunidade. Você cria uma comunidade social, cultural, esportiva, empresarial, econômica. Né? Então, a pessoa lá é muito organizada. Pegamos aí o ministro da Economia do Brasil. Ele é visto como uma pessoa da área econômica que sabe administrar os recursos, certo? Está ficando tão conhecido que daqui a pouco algum partido pode chegar nele e falar assim, ó, nós precisamos que você seja candidato nosso. Você tem grande chance de ganhar. E, de repente, de ministro, ele faz uma eleição qualquer e vira algum deputado, sei lá. Dizem que o atual ministro da Educação tem feito tanta penetração nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, e apresenta as coisas, tem 1 milhão de seguidores, né? Já tem uma especulação que ele pretende ficar mais um ano e pouco aí no cargo, e sair de ministro para candidato a senador ou deputado federal, certo? Então, tem algumas pessoas que usam cargo público para dar saltos para o lado da política. Né? Depois que ele tem um cargo eletivo, ele passa a participar do processo sem ser empregado como ele hoje é. Né? Se ele não atender os anseios lá do presidente, se a pessoa começar a malhar muito ele, como já fazem, daqui a pouco o presidente fala, pô, preciso tirar esse cara, que ele está mais me atrapalhando do que me ajudando. Porque hoje ele é um comissionado convidado pelo presidente. Então, muita gente fala, pô, eu já conheço e sei que para eu fazer mudança eu tenho que ter um cargo eletivo. Então, ele vai ser candidato. Eu me lembro o pai do atual prefeito aqui em Taubaté, ele era meu professor em 82, na engenharia, e foi a primeira vez que ele foi candidato. E ele foi candidato porque ele queria fazer mudanças na universidade, mudanças na cidade, ele criticava muito, porque o pessoal era desorganizado e tal. E aí, como ele não era ouvido, ele aproveitou um determinado momento em que a política em Taubaté estava muito ruim, estava sem candidatos e tal, e ele, de repente, sem nunca ter sido político, lançou campanha, e com uma campanha bastante simples, andando nas casas das pessoas, mesmo meio na linha do Prudente de Moraes, e ganhou a eleição, tá certo? Entrou e saneou a cidade, deu um impulso, até hoje, o taubateano de raiz, né, vê que ele foi, na história, o melhor prefeito que nós tivemos na cidade. E isso foi um fato determinante até para o filho dele, depois de 30 anos que o pai ganhou a primeira eleição, o filho dele ganhou a eleição em 2012, certo? Então, criar comunidade. E, nesse aspecto também, hoje as redes sociais ajudam a criar comunidade. Se você começar a lançar temas lá e conseguir conquistar, atrair as pessoas para serem seguidoras, porque gostam do seu tema, da sua forma de falar e tal, você vai ganhando seguidores. Dependendo do número de seguidores, você pode ser candidato a vereador, pode ser candidato a prefeito. Ah, não, já tenho seguidor bastante para ser candidato a deputado estadual, deputado federal, senador e até presidente da República, governador, certo? Então, é possível hoje conseguir esse tipo de resultado. Investir em conteúdo. Então, olha só, tem uma das
um dos grupos aí que vai trabalhar em cima de marketing de conteúdo, né? E aqui a gente fala de conteúdo, ó, investir em conteúdo. Então, olha só, eu vou trabalhar na educação do meu eleitorado, com material de qualidade. O político consegue explicar para a sociedade qual a importância dos seus projetos, propostas a serem colocados em práticas. Então, eu posso ter lá no meu canal político, né, dizendo, ó, o serviço público deveria ser tratado assim, ó, se eu pudesse, eu trabalharia em grupo para a gente melhorar a educação assim, trabalhar para melhorar o esporte assim, ó, estão gastando muito aqui, o custo desse tipo de atividade é só levantar que é a metade desse preço. Então ele começa a trazer conteúdo para as pessoas. Propagação da sua imagem e aumento do alcance. Conteúdos bons tendem a ser compartilháveis, tanto nas redes sociais quanto entre as pessoas em conversas. Ah, você viu fulano falou isso, isso, isso. Ou eu vi um tema legal, eu compartilho na minha rede social. Aí alguém achou legal, compartilha para outro. Isso se multiplica. Então, bons conteúdos têm a tendência de se multiplicar automaticamente. Conduza, né, os eleitores para a comunidade criada ao redor daquele mandato ou campanha. Então, a condução disso. Um bom material pode converter a pessoa em lead, né, ou conduzi-la a um grupo de pessoas que partilha de um determinado conceito, certo? Então, eu vou estar investindo em conteúdo, qualidade do que eu vou estar apresentando. Como é que eu realizo isso tudo? Eu tenho que fazer pesquisa. Assim como vocês viram lá no Fundamentos de Marketing, a gente não consegue fazer nada em marketing sem fazer pesquisa. Então, em marketing político não é diferente. Eu tenho que fazer pesquisa, conhecer as necessidades, conhecer os anseios das pessoas, o que elas veem como importante na vida delas. Em cima desse levantamento, eu vou fazer um planejamento estratégico de como transformar a minha vida como político para ser visto como a solução para aqueles anseios, para aqueles desejos, necessidades que foram levantados na pesquisa. Definir objetivos organizacionais. Ó, eu quero, se eu vou ser candidato daqui a 4 anos, eu quero nos próximos 2 anos ter uma comunidade que me segue, que me conhece, de pelo menos 5.000 pessoas, 10.000 pessoas. Hoje, falar em 5.000, 10.000 é fichinha, né? Isso na época que não tinha rede social, quem tinha 5.000 seguidores ganhava todo ano a eleição. Hoje, 5.000 não é nada, mas vamos supor que em 2 anos eu quero ter 5.000 seguidores fiéis, certo? Definição de estratégias alternativas. Pô, eu vou para o lado da educação, mas se eu sentir que não estou indo bem, vou ver se eu vou para o lado da economia também. Vou me posicionar. Qual o posicionamento? Qual a minha linha, no caso do político, qual a minha linha política? Eu sou mais de esquerda, radical, que acho que os empresários são sacana, que o governo não dá o que o pobre precisa e tal, né? Ou você de direita, que eu vou mostrar, não, peraí, não é bem assim, né? O governo está tentando fazer o melhor, nós temos que ter tempo, temos que ter organização para fazer as coisas, né? Temos que tratar de todas as classes sociais e tal. Direita, esquerda, que se radicalizam algumas vezes, ou você de centro, né? Está lá em cima do muro e tal, ó, tem hora que eu pendo para a direita, tem hora que eu pendo para a esquerda, e como é que é? Não tenho nada contra quem é de direita, nada contra quem é de esquerda, ou tem horas que meu posicionamento é de direita, tem hora que é de esquerda, certo? Fica aquela dúvida nas pessoas, pô, ele é de esquerda ou é de direita? Então é aquele que é centrado ali, não tem uma radicalização definida de um lado ou do outro. E
por meio de comunicação. Então, todo marketing, né, depende muito da comunicação e não seria diferente no marketing político eleitoral. Eu tenho que pensar no meu público-alvo, né? Se eu vou ser presidente da República, meu público-alvo é o país inteiro. Mas se eu estivesse pensando em ser um vereador ou um prefeito, o meu público-alvo são as pessoas daquela cidade, se for o prefeito. Se for vereador, pode ser de um determinado bairro, de alguns bairros onde eu tenho maior penetração, né? Então, você pega, por exemplo, em Taubaté, tem candidato que se identifica com o bairro. A vereadora Graça, né, ela começou a desenvolver um trabalho no Barreiro, naquela região ali do Chácara, esqueci o nome agora, mas é do lado do Barreiro, e ela tinha trabalhos sociais junto com o Senai, dando formação para as pessoas mais carentes e tal, né? E passou a ser conhecida por isso. Ela era uma funcionária de banco, e em paralelo, nos horários vagos, ela fazia esse trabalho. Deu tão certo que ela virou vereadora e passou a ter essa atividade não só naquela região, mas em várias regiões de Taubaté. Mas a origem dela foi ali, Pantex, onde é o Shopping Novo agora, Barreiro e tal, ali ela começou. Só que depois que virou vereadora, ela não pode ficar só associada a isso. Então ela abriu o escopo dela. Tem outros que estão associados lá com a Gurilândia, por exemplo, tem outro. Esse rapaz que eu falei que tinha as ambulâncias, tinha uma ligação forte com o Três Marias, com aquela região ali, perto da rodoviária nova, em Taubaté. Então, público-alvo tem que definir. Posicionamento. Qual é a sua história, sua origem, seus valores, formação escolar, né? O que você já realizou, como você destacou para definir qual é o posicionamento que você vai ter, certo? Não dá para você ter uma visão geral de tudo ou ser visto como o perfeito. Dá para ser visto? Dá. Mas daí você vai estar trabalhando para coisas muito maiores. A comunicação precisa conhecer detalhes do produto que irá oferecer. O que é isso? Detalhes sobre você, né? Quem é você, como você construiu, por quê? A hora que você virou candidato a alguma coisa, a hora que o candidato aparece, vai ter sempre o concorrente que vai procurar buscar os pontos negativos daquele possível candidato ali, daquele político, para trazer a baila. Então, a ficha corrida, como a gente fala, né, vai ser buscado por todo mundo. Não dá para ficar muito incógnita, né? Esconder o nosso passado quando a gente vira uma pessoa pública, certo? As pessoas vão buscar tudo que tiver sobre você para te denegrir. Então, olha só, você vai trabalhar no marketing político de alguém ou depois no marketing eleitoral. Você tem que conhecer muito bem aquela pessoa, porque senão você pode estar no meio da campanha e, de repente, na véspera, ele está com tudo para ganhar a eleição, na véspera do pleito, alguém solta uma bomba lá que você desconhecia, né? E que, de repente, cria um problema na campanha e a pessoa perde a eleição. Então, tem que chegar e falar, vou fazer o trabalho para você. O que você tem a esconder? Se for alguma coisa muito cabeluda, é um risco você fazer a campanha dessa pessoa. Daí você tem que deixar claro para ele, ó, a gente vai fazer, mas você entende que esse assunto aqui pode acabar com todo o trabalho que eu venho a desenvolver se ele aparecer na hora errada. Você quer fazer um trabalho antecipando eventuais problemas e já falando sobre isso para não ser novidade? Ah, não, não quero que apareça. Então, estamos sujeitos a estar com tudo certo e na véspera dá tudo errado. Certo? Então, por quê? Porque vão buscar
o que tiver de pior de cada pessoa. Como montar uma boa equipe? Primeiro, pessoas que estejam empenhadas, principalmente no eleitoral, no político é mais espaçado o trabalho. Você vai ter tempo, você está trabalhando, nós temos eleições a cada 2 anos, então você vai estar trabalhando a política para 2 anos. Vai ter a próxima eleição daqui 2 anos, então eu tenho tempo para trabalhar. Agora, quando for formar a equipe, que sempre é maior durante os 2, 3 meses de marketing eleitoral, da campanha eleitoral, tem que ser equipe que não tem essa de trabalhar 6 horas por dia, 8 horas, não. A equipe é formada por pessoas, né, que não tem vínculo trabalhista, não tem nada, e vão trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. Então, se você for trabalhar com marketing político eleitoral, tem que ter na sua cabeça que vai ter momentos em que você vai trabalhar 10, 12, 15 horas por dia. 7 dias por semana. Por quê? Você vai trabalhar 2, 3 meses intensamente, vai ganhar dinheiro suficiente para você sobreviver, viver os outros 9, 10 meses do ano. Muitas vezes, os 20 meses até a próxima eleição. Então, se achar que eu vou trabalhar com marketing político, mas eu só trabalho 6 horas, só trabalho 8 horas. Não vai ter vida longa trabalhando com isso, porque naquele momento ali é questão de vai ou não vai, o tempo é escasso, a briga é intensa e tem gente que dorme dentro da próprio ambiente de campanha, certo? Fica lá, porque a todo instante tem coisa. À noite, o candidato opositor foi lá e estava pichando todos os outdoor do candidato. Puxa vida, quem que vai lá para impedir isso? Quem que vai... É a equipe que trabalha com o candidato. Busque profissionais que desenvolvam suas atividades de forma criativa. Então, primeiro, não dá para ficar pensando, não, tem que bater o olho, já ter ideia, ter um outro que critica, ter outro, e já fecha aquela ideia, porque não tem tempo para ficar pensando. E pensar sempre de forma analítica, né? Vamos fazer isso, qual vai ser a reação, como que vai ser, vamos fazer uma pesquisa antes de soltar esse tema, para ver, para não arriscar, ter uma apresentação que pega mal junto aos eleitores. Corpo a corpo, sempre bom, né? Você ter o corpo a corpo. Por quê? Porque quando você sai na rua para fazer o corpo a corpo, se você estiver bem posicionado, você já vai ter mídia espontânea de cara. Se você não tiver, e for no período eleitoral, né? O que vai acontecer é que os candidatos vão ter tempos de mídia. Então, de alguma forma, alguém vai ter que mostrar você lá, mesmo que você esteja num partido pequeno, com pouco tempo, mas alguma hora ou outra você vai acabar aparecendo. Né? O corpo a corpo é sempre importante para as pessoas verem quem é você, falarem com você, pegar na sua mão e tal. Presença online. Nota, presença online vem dos últimos 10 anos aí, se não for menos. Mas passou a ser obrigatório. Porque você tem que estar online. Se você não tiver seguidor, se o seu candidato não conseguir ter seguidores, se você não fizer um trabalho para ele ser conhecido nas redes sociais, ele vai estar perdendo espaço para os demais. Pesquisa antes, durante, depois, o tempo inteiro. Até porque a pesquisa acaba não só identificando quais são as necessidades e anseios, mas ela acaba sendo até uma forma de divulgar qual é o pensamento dos candidatos. Né? Uma boa pesquisa divulga o candidato.
mesmo que você não esteja fazendo propaganda, mas a pergunta que faz, e depois a hora que ele vai fazer o discurso dele, ele fala parecido com aquela pergunta, de cara se associa uma coisa com a outra. Transparência, porque lembra, escondeu, vai ter um monte de concorrente querendo pegar o que você escondeu e trazer a público. Então, tem que ter transparência, né, para não ser pego de surpresa. Meios de fazer campanha, horário eleitoral, debates, agora aqui é bem marketing eleitoral, né? Então, no horário eleitoral, eu tenho lá o espaço para fazer minha campanha. Tenho que participar dos debates. Ah, mas tem mesmo? Depende. Se você estiver muito na frente dos outros, você vai estar participando do debate e vai todo mundo jogar contra você. Isso não é bom. Agora, não ir para o debate estando muito próximo de candidatos, estou na frente, mas estou 5, 10 pontos na frente. Às vezes o debate, aquele que está atrás, acaba te passando, né? E ele não vai te atacar diretamente, porque ele está disputando ali. Os outros podem atacar os dois, mas os dois vão estar ali. Eles não vão querer que uma ação atabalhoada acabe virando contra ele mesmo, ele perca posicionamento. Definir slogan e jingle, né? Por quê? Para você ser associado. A pessoa escutou a musiquinha, pô, esse é o candidato tal. Viu escrito, alguém começou a repetir determinados slogans, pô, esse é o candidato tal, né? Nós vimos na última eleição presidencial, o presidente atual usou bastante isso, né? Até figura de linguagem, o desenho de arma, algumas falas que ele tinha contra a corrupção, tal, ficou muito marcado na última eleição. Depois você tem aquele pessoal que fica nas esquinas de grande movimento, com aquelas bandeiras, mostrando o nome do candidato, o número do partido, com a cor do partido, carreatas, né? Em determinados momentos, ser parte de um lugar da cidade, atravessa a cidade, quanto maior for a carreata, maior poder mostra daquele candidato. As pessoas não gostam de votar para perder o voto. Ah, mas se a pessoa não tem convicção de votar em que ela acredita? Tem. Mas se ela vê que o candidato dela não vai ganhar, ela tem uma tendência de migrar para aquele que tem chance de ganhar e tem a maior proximidade do candidato efetivo dele. Nós tivemos isso na última eleição. Muita gente questionava tudo quanto é político e queria que ganhasse lá o Novo, Partido Novo. Só que na hora do vamos ver, poxa, o Novo não vai ganhar, quem tem chance de ganhar? A tal pessoa tem chance. Chegou um determinado momento, polarizou. O candidato atual, ou o presidente atual, e o candidato da esquerda, né? Se polarizaram ali e os votos começaram a concentrar neles, porque os outros passaram a demonstrar que não tinham chance, certo? Então, você não pode deixar, como candidato, chegar ao ponto de que você saiu da competição antes de ter a competição. Porque vai ter muita gente que, se olhar para você e falar, é um bom candidato, mas não tem chance de ganhar, não vai votar em você, né? E você que eu falo, é quando vocês estiverem trabalhando para alguém, você vai olhar para essa pessoa com esse olhar, né? E a campanha online, certo? Campanha online, como ela está ficando muito forte, deve ter regulamentação. Hoje ainda não tem alguma coisa só, mas é bem aberta, certo? E não sei como é que vai ser, porque quem é da política tradicional e que tem muito dinheiro, os partidos têm o fundo eleitoral que fica para alguns candidatos. Não pense que você, candidato a vereador pelo partido tal, que aquele dinheirão do fundo partidário vai chegar até você. Não vai chegar. Ele fica nos caciques do partido, os que mandam. Então, aquelas pessoas que estão se destacando por rede social, começa a ser uma pedra no sapato daquele cara que tem o estilo tradicional de campanha.
né? Que a gente brinca que dá um sapato, um pé do sapato, e fala que o segundo é quando ele ganhar a eleição. Então a pessoa vai votar nele mesmo que quer ganhar o segundo par do sapato, certo? Tem brincadeiras várias com relação a esse troca de favores aí, né? Eu te dou isso se você votar em mim, mas só sei que você votou porque eu ganhei a eleição. É tão forte isso que no final de cada eleição tem lá, por urna, quantos votos a pessoa teve. E se ele fez um bom mapeamento do eleitorado dele em que urna vota, ele pode pegar o caso em que ele deveria ter 500 votos numa urna, pela conta dele, e teve 5. Ou seja, 495 mentiram que iam votar nele. Então, temos que trabalhar isso. Aqui o caso do Barack Obama, né, em 2011, que ele fez encontros locais para discussão de política. Então, nessas reuniões, um representante político, normalmente um membro do Congresso ou do Senado, vai até a região em que ele quer conversar com os representantes e junta lá os eleitores, tá certo? E ouve sugestões. Então, em 2011, com quase 3 anos de mandato, o então presidente resolveu usar as redes sociais para se aproximar da população. Um evento no Twitter foi montado para simular um town hall, que é esse de ouvir a população, né? E porém que abrangia o país todo. Ao invés de ir até lá e ouvir a população, ele ficou num lugar, abriu via Twitter para o país inteiro, com essa hashtag #AskObama, pergunte para o Obama, né? E qualquer um poderia fazer pergunta diretamente ao presidente, que responderia em vídeo, durante uma transmissão ao vivo no próprio site. Foi uma novidade na época, né? Então, imagine o cara abrir para o mundo inteiro, ou para o país inteiro, para que as pessoas postassem perguntas e ele se comprometia a responder, tá certo? Se fosse responder por escrito e tal, podia pôr um batalhão de pessoas respondendo por ele. Mas quando ele assumiu que ia responder ao vivo, ele assumiu um compromisso complexo. As perguntas foram escolhidas em tempo real pela equipe do presidente e não se restringiram apenas a questionamentos que, obviamente, fariam parecer um bom político. Faziam perguntas das mais diversas. E ele, como mostra a figura aí, né, respondia a pergunta que foi passada online por alguém. Então, aparecia lá o tal de John Boehner, fez uma pergunta e aparece a pergunta ali atrás e o presidente Obama respondendo a pergunta ao vivo. Foram mais de 169 mil questionamentos, sendo os principais assuntos citados: empregos, 23%, orçamento público, 18%, impostos, 18%. Essa ação visava criar uma conexão mais direta com a população, principalmente o eleitorado jovem. Por quê? É o jovem que tem mais essa linha de atuar via Twitter e outras ferramentas, né? E o presidente queria se aproximar mais desse perfil. Além disso, a simulação também tinha o intuito de ajudar na construção da imagem do presidente como uma pessoa inovadora e alinhada com novas tecnologias. O resultado é que foi positivo, né? Ele ganhou aquela eleição, certo? Então, ele usou o marketing político e ganhou, usou as redes sociais e ganhou a eleição, ok? Tem algumas referências aqui, vocês podem estar procurando e dando uma lida em outras fontes que podem complementar o trabalho, ok? Beleza, vou encerrar aqui e vamos abrir aí para questionamentos e compartilhamentos. Vamos lá? Quem que gostaria de fazer alguma pergunta?
Vamos abrir quem está aí para a gente até induzir alguma pergunta. Escolher alguém para estar respondendo. Tem alguém que abriu o microfone? Quem foi? Então vamos lá. Breno. Está aberto o microfone do Breno. O Breno vai fazer uma pergunta para a gente, para compartilhar a aula. Vai lá, Breno. Ô, Breno, se você não vai falar, então fecha o microfone que está atrapalhando aqui, por favor. Eu fechei seu microfone. Gabriel dos Santos, está aí? Giovana, você está aí? Estou. Você sabe o que está acontecendo com esse pessoal que eu estou chamando? Eles entraram, Oi? mas não estão assistindo. Esse pessoal que eu estou chamando entrou, mas não estava entrando aqui? Espera aí. Alguém entrou e falou comigo aqui. Tá picotando, É o não sei se é minha internet ou... Breno. O Breno não, eu não estava escutando o Breno. Espera aí. Então vai lá, Breno. Vai no chat, então, Breno, e vamos tratar pelo chat. Olha lá. Breno não tem dúvida. A Laura disse aqui que tentou diversas maneiras, porém não consegue visualizar nem ouvir, né? Não sei o que está acontecendo. Ontem teve uma aluna que teve esse problema, ela saiu e entrou de novo, e daí quando ela entrou legal. Tá? Às vezes é problema de conexão, a pessoa entra e fica com defeito. Mas tenta de novo, Laura. Cadê a Laura? Não sei se ela está aqui, se já saiu. Pessoal, por favor, se tiver com problema para falar, escreve para eu saber que vocês estão aí, porque isso aqui é meio uma lista de chamada, tá? Não adianta estar o nome aqui, a hora que eu chamo a pessoa, ela não aparece. Lara Leão, está aí? Professor, licença. O Breno, ele tá escrevendo a questão dele no chat. Se o senhor der uma abaixada com o mouse, vai aparecer. Ah, peraí. Apareceu. Professor, o senhor estava dizendo, Breno, tá? Não, você não estava conseguindo me ouvir. Professor, o senhor estava dizendo sobre o marketing do Beto Carreiro. Ele usou a imagem dele para criar um parque temático. E em base disso, para que eu possa criar duas coisas referentes à minha imagem. Tá, não entendi a pergunta, mas eu já vou falando sobre o Beto Carreiro. Então, ele não era conhecido, certo? O nome dele não é Beto Carreiro. Ele usou uma técnica de criação de marca, pegou o dinheiro que ele tinha, que ele trabalhava em alguma coisa, que nunca ficou muito claro, e alugou alguns outdoor em São Paulo e começou a pôr, vem aí Beto Carreiro, Beto Carreiro, Beto Carreiro, e foi testando, e as pessoas começaram a comentar, o que é Beto Carreiro, o que é Beto Carreiro. Quando essa marca estava construída, aí ele fez um estudo para ver, pô, você conhece a marca Beto Carreiro? Ah, conheço. Do que ela é? Ah, eu acho que deve ser alguma coisa de lá de Barretos, ligado a rodeio e tal. E você, o que você acha? Ah, eu acho que é isso, acho que é isso. Fez uma pesquisa para ver o que as pessoas achavam que era Beto Carreiro, certo? E em cima dessa pesquisa ele viu que o Beto Carreiro tinha uma associação com cavalo, com área rural. E aí ele começou a desenvolver produto em torno da marca. Mas primeiro ele criou a marca. Tá? Então ele não era conhecido. Ele criou a marca. Aquela figura que depois ficou associada com Beto Carreiro, tem outro nome, é outro nome. Tá? Então, a mesma coisa que eu aqui chegar e começar a fazer campanha na rede social, né? Sei lá, um nome qualquer, e começo a fazer, sem associar nada.
que foi o que ele fez. Não dá para ficar repetindo, porque daí fica... Né? Mas fez isso e depois eu pergunto, ô, você já ouviu falar da marca tal? Já. O que você acha dela? Acho legal, tá. E o que você acha que ela vende? O que ela é? E daí as pessoas vão falar. Tá? Cada um tem a sua imaginação. Ele usou isso. Usou que as pessoas dessem o caminho para ele usar a marca. Né? Daí vou voltar ao Breno aqui. Em base disso, para que eu possa criar duas coisas referentes à minha imagem, eu tenho que construir essa imagem com o tempo, ou posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Exemplo, ser cantor e criar uma marca de roupas. Devo criar as duas imagens ao mesmo tempo, ou é melhor construir uma primeiro e depois o outro? Ó, não tem regra, certo? Se você tiver o dom de ser cantor, normalmente quem tem esse dom, ele vai se construir como cantor. Ele é cantor. Depois, como consequência dele ser cantor e já ser conhecido, ter construído uma marca e tal, ele pode até usar essa marca construída para tirar outros proveitos. Né? Mas imagina, eu tenho o dom de ser cantor, mas eu acho que eu não vou ganhar dinheiro como cantor, não vou, sou um cantor mais ou menos. Então, junto, eu já vou pegar aquela marca e já vou começar a lançar roupa, lançar sapato, lançar outra coisa. Pode até fazer, não tem regra, mas dificilmente vai acontecer isso. Porque você tem o dom, você vai focar naquilo, não vai desviar a sua atenção para construir. No caso do Beto Carreira, é um caso bem à par. Por quê? Porque ele não tinha dom. Ele era uma pessoa normal. Então, como é que eu vou quebrar essa característica do mercado e vou construir alguma coisa com pouco dinheiro que eu tenho? O que dá para eu fazer? Construir uma marca. Então, ele construiu a marca. E depois, essa marca era aberta. Se na pesquisa que ele fez desse que essa marca era boa para vender sorvete, provavelmente a gente teria sorvete Beto Carreiro. Porque ele não estava preso no produto. Ele estava preso na percepção de valor das pessoas que ele pesquisou para dizer o que era a marca Beto Carreiro. Entendeu? Agora, regra não tem. Assim, eu vou montar um conjunto, vou desenvolver uma identidade visual para ele e vou começar a fazer show, mas em paralelo eu vou desenvolver camiseta do conjunto, CD do conjunto, se for conjunto sertanejo, vou desenvolver uma linha de roupas associada, fivela para cinto, camisa, bota e tal, e à medida que eu estiver criando meu fã-clube ali, tem, né? A gente vê, você vai num show, tem um pessoalzinho que fica lá na frente, que acompanha todo o show daquele conjunto. Onde ele vai, a turma vai atrás. Aí o cara construiu e, ao mesmo tempo, aquela pessoa está tão empolgada com ele, com aquele conjunto, com aquele cantor, que ele fala, ó, pessoal, tem CD aqui. Daí tem uma pessoa sentada lá no canto, vendendo CD. Nem existe mais isso, né, meu irmão? Aí, olha só, tem uma lojinha aqui no canto, ó, que você pode comprar. Também não tem mais lojinha, né? Você põe na rede social, fala, ó, compre a camisa comemorativa de 2 anos do conjunto tal. Daí as pessoas pela internet fazem os pedidos, fazem o pagamento no banco, no cartão, sei lá, e recebe pelo correio. Pode fazer? Pode. Né? Está aproveitando aqueles seguidores para criar efetivamente uma tribo ali, um grupo de seguidores que se veste igual, que fala igual, que viaja igual e assim por diante. Pode fazer. Agrega. Agrega, se você conseguir fazer, agrega. Você cria uma coesão, né? A pessoa se identifica, encontra na rua alguém e fala assim, pô, esse cara aqui é da mesma tribo que eu. Não usa a expressão tribo, mas faz parte do mesmo grupo que eu. Porque olha só, está usando
Eu já vi essa camisa aí sendo anunciada lá no site, ou no blog, sei lá onde, do conjunto tal. Então, pode criar, sim, uma atração de mais pessoas. Não tem obrigação, não tem nem proibição e nem obrigação de fazer, cada um que decide. Pergunta sobre marketing político. Então, antes de alguém fazer uma pergunta, eu vou afirmar uma coisa aqui. Ó. Quem tiver ideia de trabalhar com marketing na vida, nós estamos publicitários. Né? Assim, não vou trabalhar com marketing, eu vou ser publicitário. Alguém vai fazer o marketing, vai definir as coisas e vai passar para eu desenvolver as peças. Beleza. Mas tem grande chance de vocês migrarem para a área de marketing. Tá? Então, se você for trabalhar com marketing e quiser ir para grandes agências, entender como funcionam as grandes agências, as grandes empresas de marketing, eu recomendo que faça, se tiver oportunidade, parte de equipe de marketing político eleitoral. Porque eu acho que eu já falei na aula passada, é onde as ferramentas de marketing, a pesquisa, cada coisinha do marketing é praticado ao extremo. E num curto espaço de tempo ali, em poucos dias, você vê tudo que tem para ver de marketing na prática ali. E o resultado aparece efetivo. O candidato ganhou a eleição. Não ganhou a eleição, mas ele tinha 5% de chance e acabou ficando em segundo lugar. Ou seja, quem que levou ele de 5% para 40%, 30%, sei lá, foi a campanha que você fez. Então, esse candidato, primeiro, ele vai ter chance, provavelmente, na próxima eleição, e você vai ser visto, mesmo sem ter ganhado a eleição, que você faz parte de um grupo que sabe o que tem que fazer. Faltou detalhe, mas vocês souberam o que tinha que fazer. Então, marketing político eleitoral, eu recomendo que todos que tiverem oportunidade sejam até voluntários para trabalhar com isso. Porque você vai conhecer pessoas de outras cidades, de outros países, por exemplo, o Gentili, que se forma agora, ou se formou. O Gentili, na última eleição, eu estava dando aula para eles, eu falei, ó, quem tiver chance, vá trabalhar com política. Ele foi trabalhar com o atual prefeito de Taubaté e um outro foi trabalhar com outro candidato na época. 2 foram. O Gentili ficou amigo de um argentino que fez a campanha do prefeito, de pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, e ele continuou fazendo serviço para esses caras. Ele abriu o mercado para ele. Não sei onde é que o Gentili está, a última vez que eu conversei com ele, estava no Via Vale, fazendo marketing lá, né, como estagiário. Não sei onde é que ele está agora, mas ele tem uma procura por ele sempre que tem uma campanha eleitoral. Ou seja, a cada 2 anos, aqueles caras que ele conheceu procuram o Gentili para fazer alguma coisa para eles na área de marketing político. Ok? Alguém mais além do Breno quer colocar alguma coisa? Vamos ver quem está aí. Eu vou tentando e vou tendo a impressão de quem está aí e quem não está. Né? Já chamei a Lara, ela não falou nada comigo ainda. Maria Eugênia. Opa, quem é que está falando? É o João. Oi, João, pode falar. Então, professor, meio que assim, quando um candidato ele já tem a reputação dele com o público, assim, já está quebrada, é mais fácil investir e manter naquele mesmo candidato ou partir para outro assim e meio que tipo desistir, sendo que não tem um apoio público? O partido político, ele tem várias pessoas que fazem parte do partido. Tem algumas que não vingam,
Então ele vai ser aquele que vai ajudar a eleger alguém, e normalmente acontece o quê? Uma pessoa daquele partido que ganhou uma eleição, ele vai precisar ter as pessoas de confiança dele. Vamos ver o exemplo agora que acabou de mudar o ministro da Saúde. O ministério tem em torno de 30 a 40 cargos de confiança. Tem um ministro, aí ele tem o primeiro nível dele, que são os secretários, subsecretários, secretários executivos, depois tem os presidentes de autarquia, tem diretores, tem isso, tem aquilo. Dá 30, 40. No MEC, onde eu trabalhei, tinha 40 cargos comissionados. Depois de 3 meses que eu estava lá, mudou o ministro da Educação. Praticamente os 40 que ele levou para lá saíram, porque o novo ministro trouxe as pessoas de confiança dele. Então, normalmente, você quando está engajado num partido político, não necessariamente você vai ser o prefeito, ou o vereador, ou o deputado, ou o governador, ou o senador, ou o presidente. Mas você pode fazer parte daquele segundo, terceiro, quarto escalão do partido que pensa igual o candidato e você ajudou esse candidato a ganhar a eleição, então na hora que ele vai formar a equipe dele, ele vai olhar e falar assim, poxa, fulano é responsável, tem conhecimento nisso, 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 é de confiança, eu vou pôr ele como meu assessor, meu secretário, meu ministro, sei lá o quê. Então, o partido ficar insistindo com uma pessoa, né? Acontece isso? Acontece. Certo? Quando o próprio cara criou o partido. Quantas vezes o Lula foi candidato a presidente até que ele ganhou a eleição? Por que insistiam com ele? Porque ele criou o partido. O PT era o Lula. Então, na hora de decidir quem vai ser o candidato, ele mandava. Agora, quando o partido existe e as pessoas se agregam a ele, dificilmente, a não ser que seja aquele cara rico que vem e traz dinheiro e fala, não, eu que vou ser o candidato, porque eu que vou bancar a eleição e tal, o pessoal segura ele. Mas se for usar a lógica, você faz uma verificação, aquela pessoa tem chance de ganhar, perdeu agora, mas ganhou muito espaço, e se melhorar mais pode ganhar a eleição, então vamos investir nele. Caso contrário, tem alguém melhor para colocar? Vamos colocar essa pessoa. Certo? Então é tudo a pesquisa que vai mostrar, o resultado que vai mostrar se vale a pena continuar investindo num determinado candidato ou não. Ok? Respondido, João? Respondido, professor. Obrigado. Tá, vamos ver mais alguém aí. Ainda temos 10 minutinhos para a gente compartilhar ideias. Júlia Martinho está aí? Vitor Abreu? Marketing político? Não, É criar a imagem do político. Eleitoral Isso. é ganhar o voto. Sim. O eleitoral em si seria mais difícil por ser por menos tempo? Na verdade, é assim, né? Se você lembrar do curso de Fundamentos de Marketing, quanto melhor for a pesquisa, o desenvolvimento do produto, a definição de preço, a distribuição do produto e a propaganda que você faz dele, mais fácil é conseguir fazer a venda. E no marketing político eleitoral, você pode ter que o marketing político é toda essa preparação de pesquisa, desenvolvimento de produto, definição dos valores dele, onde ele vai estar se candidatando e como se vai fazer a propaganda dele, para que no momento do marketing eleitoral, que é a conquista do voto naqueles 2, 3 meses, consiga conquistar o voto. Então, o marketing eleitoral se equipara ao momento da verdade, ao momento da venda. Um depende do outro.
Se você não fizer um marketing político e for direto para a eleição, que acontece com muitos vereadores, né? Por quê? Porque o vereador é o cabo eleitoral mais barato que o político tem. Porque ele é candidato, então ele vai fazer candidatura para ele, campanha, e vai falar do prefeito também. Então, quando chega nessa época aqui que nós vamos ter uma eleição, os candidatos a prefeito começam a chamar pessoas, falam assim, ó, você é professor, você é isso, você é aquilo, você tem perfil para ser vereador. Eu acho que você tem chance. Você não quer ser vereador comigo? E daí o cara nunca fez nada de política, não fez marketing político, e entra de cara para fazer marketing eleitoral, que é conquistar voto. O que acontece? A chance dele ganhar a eleição é praticamente nenhuma. Porque ele vai estar competindo com outros que ou já são vereadores e já têm um contato com a população e tal, ou outros que têm uma atividade social, cultural, política forte e que tem lá já um peso junto à comunidade que vai conquistar o voto com mais facilidade. Certo? Então, acontece isso. Essa época aqui, eu mesmo já fui convidado mais de uma vez. O candidato a prefeito vai, me chama, senhor, você é conhecido, professor na universidade, e foi nadador, tal, é conhecido no esporte e tal. Eu acho que você tem chance de ser vereador, vem trabalhar comigo. Eu falo, mas como? Como é que eu vou conquistar voto em 2 meses? Você que tinha que conversar comigo há 2 anos atrás e falar, vamos investir em você para você ser candidato a vereador. Né? Vamos começar a convidar para você para participar de eventos, você vai atuar nessa área aqui com mais intensidade, preparando um grupo, uma comunidade que já te conhece, para quando chegar no momento da eleição, ligar para essas pessoas, mandar carta, convidar e falar, ó, lembra do Arcione? Ele é candidato a vereador agora, vote nele. Agora, pega você aí, né? É o Vitor Abreu que eu estou falando, né? Isso. Isso. Você, lá na sua cidade, alguém fala para você, ó, você vai ser candidato a vereador, porque você é estudante de publicidade, então você e tal. Qual é a chance de você ganhar? Nenhuma. Se for assim, 2 meses da eleição, nenhuma. Isso. Então, quando a gente fala em marketing político e eleitoral, coloque como fronteira isso. O marketing político é a preparação do político, a preparação do eventual candidato. E daí, quando chega no momento de escolher os candidatos, o partido tem a reunião, chama o diretório do partido se reúne e faz lá, tem um nome essa reunião que eu esqueci agora, em que vai escolher os candidatos. Normalmente essa escolha é política. Ah, o cara vai porque é meu amigo e tal. Não, se o partido for sério, ele já fez um estudo das pessoas que estão querendo ser candidato para escolher o representante do partido. Então ele vai escolher o representante aqueles que apresentarem as melhores condições políticas que vai facilitar para conquistar o voto. Então, a data decisiva é a convenção do partido. Ali eu escolho quem vão ser os candidatos. Se fosse fazer certinho, seria, faz uma pesquisa, pega o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, vão ser 5 candidatos. Faz isso. Quer ver? Esporte tem isso, né? Você vai para a Olimpíada, tem um monte de competição regional e tal, que vai selecionar os 2 melhores de cada país para representar aquele país. Então, para ir para a Olimpíada de Tóquio, teve um monte de competição. Pô, o cara não conseguiu ganhar, tinha que ganhar o Sul-Americano de basquete para ter vaga na Olimpíada. Não ganhou. Não tem vaga. Certo? É uma forma, né? E
Você não tem como levar todo mundo para competir. Você vai levar representantes de cada país. E os representantes têm que ser os melhores. Assim que o partido devia fazer. De todo esse pessoal que trabalhou com o partido nos 2 anos, 3 anos de preparação, quem são os melhores que têm chance de ganhar e que nós vamos investir todo mundo para ele ganhar? Ah, são esses aqui. A partir daquele momento, os produtos do partido para a eleição são aquelas pessoas. Aquelas é que vão buscar votos para ganhar a eleição. Então, marketing político vem até a convenção do partido, marketing eleitoral a partir da convenção até o final da eleição. Acabou a eleição, aqueles que foram eleitos começam a fazer marketing político de novo, né? Porque ele tem cargo agora, ele tem que ficar mostrando as realizações dele, olha a preocupação que ele tem, tal, para que na próxima eleição, quando tiver a convenção do partido, o pessoal vai olhar e falar assim, poxa, esse cara aqui foi vereador e foi bem avaliado, não tem nada de denúncia contra ele, fez essas obras assim, 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 e tem esse aqui que é possível candidato, que nunca fez nada na vida. Quem que eu vou colocar para ser candidato do partido? E aí vai ser escolhido aquele que tiver melhor condição. Tá? Então é importante ter isso em mente. Marketing político vai até a convenção dos partidos, marketing eleitoral começa a partir do momento que divulga quem são os candidatos oficiais do partido para disputar as eleições. Ok? Se ninguém tiver mais dúvida, eu conto aí com a Giovana, que é a representante. Giovana, você está aí? Tô sim. Giovana, então fica uma tarefa para você, pegar aqueles 7 temas lá. Na próxima aula você me entrega aqui quem são os membros de cada um dos grupos. E aí Sim. todos vão começar a trabalhar e a gente vai definir aí a sequência de apresentação que cada um vai fazer. Tá bom? Tá bom. Beleza. 20h39, vamos encerrar aqui. Eu já vou preparar o vídeo, já vou disponibilizar lá no YouTube. Quem não teve condições de assistir a aula, por favor, Giovana, reforça, mandando o link e falando para assistir, porque tem trabalho para fazer e tem prova para fazer. Tá certo? Tá bom, eu Vai mando ser sim. lá na frente a prova, mas não estou dando nem atividades, né? Porque tem professor que está dando atividade toda semana, não estou dando. Mas agora vai ter uma atividade que vai ser apresentada daqui 2 semanas, 3 semanas, outra 4 semanas, porque a cada semana 2 ou 3 vão apresentar o trabalho. Tá ok? Professor, Sim, quem está falando? é o Pedro. Eu Oi. tenho uma dúvida, que nem quando eu me lembro assim de eleições que teve aqui. Eu moro em São José dos Campos, né? Sim. Em São José dos Campos era muito bem dividido em zonas, que nem o senhor tinha comentado. Tipo, uma pessoa fica mais responsável, tipo, por uma zona, tipo Zona Leste, com certos bairros, e outros ficam em outros, né? Mas, por exemplo, se uma pessoa ela já tem um bom histórico político, mas na última eleição ela meio que se queimou sozinha, compensa, por exemplo, você mudar ela de zona, que o pessoal tem uma visão mais superficial dela do que tirar ele totalmente? Alguma coisa assim? Eu volto a pergunta para você. Certo. Essa pessoa que está falando está pensando em alguém. Isso. Ah, não, uma suposição. Não, está pensando em alguém, vamos supor. Certo. Você votaria nessa pessoa? Então, eu, sendo da zona que ele fez que ele se queimou, que ele fez essas coisas erradas, eu não votaria. Mas, por exemplo, uma outra pessoa que mora, por exemplo, do outro lado da cidade, que só conhece ele por nome, já sabe que ele foi eleito, ele não teria um risco de votar nessa pessoa mesmo assim, sem saber dessa situação? Hoje é difícil. Antes, quando a eleição era uma coisa analógica, com santinho, com debate, tal,
Era mais fácil a pessoa até enganar o eleitor. Entendi. Mas hoje, com as mídias sociais, o cara fala, eu me queimei numa região, mas eu vou trabalhar na outra lá, que ninguém me conhece, mas sabe que eu sou vereador, sei lá, então eu consigo ter força lá. O que vai acontecer? Os concorrentes dele sabem que ele fez besteira. Entendi. O cara vai expor o que ele fez, porque ele quer tirar voto dele. Então, hoje, está ficando cada dia mais difícil você ser uma pessoa que tem problemas. Veja bem os candidatos envolvidos aí em corrupção e tal. Quantos deles conseguiram se reeleger na última eleição? Muito poucos. E a cada momento que passa, vai ficando mais claro quem é quem na política. Tem gente que está declarando fim de mandato, não vai ser mais eleito. Entendi. É um bom momento agora para surgir novas lideranças, porque aqueles antigos que se escondiam atrás do dinheiro, atrás da ignorância da população, a rede social hoje quebra muito isso. Tá? Ainda no norte, nordeste, regiões mais afastadas, em que o acesso à informação ainda é limitado, ainda tem os coronéis lá que dominam. Mas até nessas regiões, a rede social já entrou. Você vê hoje, principalmente com essa pandemia que a gente está vivendo, as pessoas, você vê o velhinho lá aprendendo a mexer no computador para conversar com os filhos, para assistir filme, para tal. Certo. Vai pensar nisso há 5 anos atrás. Minha mãe, meu pai, minha sogra, o avô não sei de quem, tudo entrando na internet para ter o que fazer porque está preso dentro de casa. Isso vai refletir também na eleição, entendeu? Entendi. Se fosse alguns anos atrás, isso poderia acontecer, mas hoje já não Acontecia direto. Acontecia direto. O cara se queimava no estado, mudava de estado e era eleito como senador. Aconteceu com a nossa presidente. A Dilma não tinha nada a ver com Minas Gerais, só que fizeram um levantamento, uma pesquisa, mostrando que lá em Minas Gerais ela tinha pouca rejeição. Ela é do sul do país. Tinha sido caçada como presidente. Foi candidata a senadora, se não me engano, em Minas, acho que foi senadora. As pesquisas mostravam que ela ganhava em Minas. De repente entrou a rede social, detonou a Dilma e ela perdeu a eleição. Os governadores que tinham chance de ganhar em Minas, de repente sumiram e ganhou o Zema, que ninguém conhecia. No Rio de Janeiro, os caras, o Witzel aparecia com 1%. De repente, no último mês lá, o Witzel ganhou a eleição. Então, nós estamos aprendendo a trabalhar com tanta informação que a rede social traz para dentro do marketing político. Certo. Ok? Então seria uma boa, por exemplo, a gente, dentro de todo o trabalho do marketing político, dar um pouquinho mais de ênfase na parte de social media para poder descobrir mais sobre os outros. Sim. Okay. Vamos ver o candidato a deputado estadual que nós temos na região. Quem eram os candidatos tradicionais? Padre Afonso, tal. Nenhum. Poliana, o marido dela, o Tavisaia, não ganharam a eleição. Quem ganhou, sabe quem foi? Um garoto, com 20, 30 anos, sei lá, Sérgio Vitor, sem fazer campanha, sem dinheiro, campanha nas redes sociais e um discurso de novidade que o Partido Novo trouxe, que é, nós não queremos dinheiro de campanha, nós não queremos isso, nós somos contra isso, o cara, de repente, ganhou a eleição, é deputado. Entendi. Entendeu? Então, nós estamos nesse momento. Temos que aproveitar. Okay. Vamos encerrar, que eu vou começar outra aula, tá bom? Ok, obrigado. Um abraço para todos, bom final de semana.